Bom, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à comissão organizadora pela oportunidade da gente poder estar falando um pouquinho desse problema que a gente vivencia no nosso dia a dia e trazer aqui para vocês muito mais angústias sobre o que a gente vive em relação à paracoccidioidomicose do que talvez respostas para os problemas que a gente encontra. Me foi dado então a missão de falar um pouquinho sobre o consenso que a gente publicou o ano passado e trazendo aí o que a gente tem de novidade em relação a essa doença. Aqui está a minha declaração de conflitos de interesse. E essa nossa discussão ela vai se basear basicamente em dois pontos. O primeiro é quais foram as mudanças entre o consenso que foi publicado em 2006 e o consenso publicado em 2017. E segundo, as lacunas de conhecimento que ainda são bastante grandes dentro da paracoccidioidomicose. Então, o primeiro consenso, só relembrando, ele foi publicado na revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical no ano de 2006, coordenado aí pela professora Shikanai, e em 2017 saiu a segunda versão desse consenso, trazendo aí as atualizações que ocorreram nesses 11 anos de diferença. Também publicado na revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. O consenso, ele também saiu publicado nessa revista de Epidemiologia e Serviços de Saúde, também no ano passado, com o objetivo de melhorar a divulgação deste consenso nacionalmente. E a gente tem que lembrar que a doença ela acontece em áreas bastante pobres do país, em locais de acesso difícil, com baixos recursos diagnósticos, baixos recursos terapêuticos, e a ideia foi que um consenso em português pudesse ser mais difundido, com uma revista que é aberta e que todos poderiam acessar. Uma das grandes mudanças que aconteceu nesses 11 anos, entre 2006 e 2017, foi o encontro de uma nova espécie causadora da doença. Então, até 2006, a gente achava que o Paracoccidioides brasiliensis era uma espécie única, não tinha grandes variações. A partir de 2006, surgiram a ideia de espécies filogenéticas, e dos quais essa chamada PB01-like, por tanta diversidade genética que ela tinha com as outras, ela acabou sendo denominada uma nova espécie, que foi chamada de Paracoccidioides lutzi. O que isso implicou na prática clínica? Então, sabidamente, nós sabemos que a distribuição dessas espécies ela é distinta nos locais onde a doença acontece, assim como os métodos de diagnóstico, principalmente os métodos sorológicos, também são bastante diferentes ao seu rendimento de acordo com a espécie que a gente está lidando. Ainda não sabemos muito bem se existem diferenças quanto a manifestações clínicas, quanto a tratamento, porque isso ainda carece de estudos maiores que permitam a gente concluir sobre esse tema. Uma das coisas que dificulta muito a gente conhecer mais a diferença clínica entre essas espécies é que ainda existe uma dificuldade muito grande da gente conseguir isolar o paracoccidioides de espécimes clínicos, principalmente do escarro, que é um material bastante contaminado e que muitas vezes é o material clínico disponível, porque a maior parte dos pacientes tem comprometimento pulmonar. A outra dificuldade é que a ferramenta que permite a gente diferenciar o Paracoccidioides brasiliensis do Paracoccidioides lutzi é molecular. A gente precisa fazer um teste molecular para conseguir diferenciar um do outro. E poucos centros têm essa disponibilidade no país para esse tipo de teste. Essa é a distribuição que está apresentada no consenso das espécies filogenéticas. E lembrando que o Paracoccidioides lutzi ele está bastante concentrado na região centro-oeste e norte do Brasil, enquanto as outras espécies do complexo Paracoccidioides brasiliensis é que se distribuem nos outros ambientes. O grande impacto que a gente observa no diagnóstico, ele é em relação à sorologia, porque as técnicas sorológicas, os preparados antigênicos que a gente utiliza hoje em dia, são muito baseados no Paracoccidioides brasiliensis. Então, quando a gente pega, por exemplo, um dado aqui do estado de São Paulo, a gente observa, por exemplo, uma sensibilidade de imunodifusão de 90%.
E quando a gente vai lá para o estado de Rondônia, onde a incidência de paracoccidioides lutis é muito maior, a gente vai encontrar aí uma sensibilidade de 5% desse mesmo preparado antigênico, mostrando que aquilo que a gente tem padronizado hoje é totalmente inadequado para diagnosticar os casos de doença causada pelo paracoccidioides lutis. Um outro problema que a gente vive em relação a diagnóstico é em relação à padronização dos testes sorológicos. Então, seja para imunodifusão, seja para contra-imunoeletroforese, a gente percebe que a padronização ainda é muito ruim. Quando a gente olha esse trabalho que foi publicado em 2014, que 6 centros se reuniram para poder, avaliar o resultado da sorologia realizada no outro serviço. O que a gente observa é um nível de discordância bastante alto entre esses resultados. Então, a gente tem aqui desde centros aqui com 15% até 30% de diferença de resultado. Um resultado que pode definir o diagnóstico, um resultado que pode definir o tempo de tratamento do paciente. Então, isso denota a falta completa de padronização que a gente ainda tem em relação à técnica sorológica, que é uma técnica bastante simples e mais difundida em relação ao diagnóstico. Outro dado que foi incluído nesse novo consenso foi a importância da influência climática na incidência da doença. Esse daqui foi um trabalho realizado na região de Botucatu, em que a gente encontrou um aumento da temperatura e da umidade antecedendo a incidência dos casos de paracoccidioidomicose. Então, lembrando que as alterações climáticas, elas também interferem nisso. Também foi proposta um modelo de dispersão do paracoccidioides no ambiente. A gente ainda não tem um ciclo fechado desse fungo dentro do ambiente, porque a gente ainda não conseguiu identificar uma fase sexuada do fungo, nem mesmo entender muito bem como ele vive no ambiente, já que foram raras as vezes que ele pôde ser isolado do solo. Então, foi colocada essa proposta. Em relação à distribuição dos casos, a paracoccidioidomicose não é uma doença de notificação compulsória, então nós não temos um dado real da sua incidência e da sua prevalência no país. O que a gente tem são relatos de casos, série de casos, aquilo que é reportado na literatura, e foi baseado nisso que foi montado esse mapa, apontando essas áreas que estão aqui em roxo, que já são as áreas conhecidamente hiperendêmicas, e 2 áreas novas, que é o que estão em vermelho, que são áreas onde a incidência da doença aumentou de uma maneira bastante importante nas últimas décadas. Trazendo um pouquinho a experiência de Rondônia, que é uma dessas áreas onde houve o aumento nas últimas 2 décadas, Rondônia realmente era um estado que praticamente não tinha casos de paracoccidioidomicose e passou a ter um número muito grande, provavelmente associado à expansão de fronteira agrícola, que permitiu com que o maior contato da população com o solo, com as atividades ligadas ao solo e, consequentemente, um maior número de casos. E é uma tendência que acontece nessas áreas onde o homem está movimentando a terra. Em relação à imunopatogenia, houve uma série de estudos feitos nesse período, a gente incrementou bastante conhecimento em relação à imunopatogenia, mas eu queria só destacar aqui a participação da resposta do TH9, do Treg, para os casos mais graves da doença, e do T17 e da TH22 para os casos mais leves, principalmente os pacientes com forma crônica da doença. Um outro fenômeno que tem sido reportado na literatura é a redução da incidência das formas agudas, também chamadas de formas juvenis da doença. Esse trabalho aqui realizado no estado do Mato Grosso do Sul, que mostrou uma queda bem significativa da incidência dos casos de forma aguda. Ao passo que a gente tem outras áreas, como por exemplo esse estudo aqui do Fernando Belíssimo, lá de Ribeirão Preto, que mostra que em algumas áreas a gente ainda persiste, como essa linha que está embaixo aqui do gráfico, mostrando que a incidência da forma aguda em algumas áreas ainda se mantém estável. Esse novo consenso também trouxe uma classificação de formas clínicas, que está apresentada dessa forma aqui, dividindo entre a forma aguda e subaguda, nas suas formas moderada e grave, a crônica também com as suas formas leve, moderada e grave,
e a residual ou sequelas, com destaque para a classificação de gravidade para a forma crônica. A gente tem que lembrar que a importância da gente fazer essa classificação é a gente poder justamente orientar o nosso tratamento, porque os pacientes que se manifestam com a forma grave da doença, eles muitas vezes vão precisar de tratamentos mais prolongados e mesmo tratamento, às vezes um tratamento inicial mais agressivo com anfotericina B. Também foi colocado nesse novo consenso, que não tinha no anterior, os diagnósticos diferenciais, bastante importante para a gente sempre lembrar, tanto para a forma aguda, quanto para os casos de forma crônica, e aí variando de acordo com os sítios de lesão que a gente encontra nos casos de paracoques. Queria fazer um destaque aqui para a tuberculose, que certamente é a principal doença que surge como diagnóstico diferencial, tanto que no consenso vocês vão encontrar uma tabela, que é essa tabela que está apresentada aqui no consenso da versão em português, diferenciando a paracoccidioidomicose da tuberculose. É uma tabela que ajuda bastante, né? São regrinhas que permitem a gente sempre considerar. E lembrando também, como está mesmo apresentado aqui nessa tabela, que nós temos casos de associação, pacientes que concomitantemente têm a paracoccidioidomicose e a tuberculose. Isso é um cenário que a gente também tem observado e que a gente tem que sempre levar em consideração. Também apresenta nesse consenso uma melhor descrição das sequelas. As sequelas têm sido alvo atualmente de estudos, principalmente as sequelas respiratórias, as sequelas pulmonares da doença, porque elas têm trazido um drama muito grande para os pacientes, por todas as limitações que elas causam na qualidade de vida dessas pessoas. E por conta disso, no consenso aparece essa tabela aqui também, que é bastante interessante, porque muitos pacientes que tratam a paracoques, eles acabam ou persistindo com sintomas respiratórios ou muitas vezes retornam com sintomas respiratórios. E é importante que a gente saiba identificar o que está acontecendo. Eles podem ter apenas uma sequela da doença, e é isso que está justificando aqueles sintomas. Pode ser que esse paciente tenha uma recaída, ou mesmo pode ser que ele tenha outras doenças, sejam elas infecciosas, por exemplo, pode ter uma histoplasmose, pode ter uma cripto, pode ter uma aspergilose pulmonar crônica, pode ser que esse paciente tenha uma tuberculose, pode ser uma bronquiectasia infectada, pode ser uma neoplasia, considerando que quase que na totalidade dos pacientes eles são tabagistas. Então, isso tudo vem trazer um incremento de raciocínio para o clínico, para que ele possa sempre lembrar dessas hipóteses e os modos como ele deve fazer essa investigação. Em relação ao manejo da sequela pulmonar, isso daqui ainda se baseia muito em outras doenças. A gente não tem muitos estudos de como manejar o paciente com sequela pulmonar pela paracoques, mas existe essa recomendação, né, de sempre se fazer uma espirometria, uma tomografia de tórax que permite a gente identificar o grau de lesão, utilizar os broncodilatadores do mesmo modo que a gente faz nos pacientes com DPOC, naqueles casos em que a gente tiver uma insuficiência pulmonar ventilatória obstrutiva, e sempre lembrar que esses pacientes têm um risco, ele não é muito elevado, mas ele existe de o paciente desenvolver os quadros de hipertensão pulmonar. A ajuda do pneumologista sempre é bem-vinda nesses casos. Em relação ao tratamento, até 2006, a gente só tinha basicamente 2 ensaios clínicos publicados, né? Esse primeiro ensaio clínico aqui, que foi um ensaio clínico feito pela professora Shikanai, e que não tinha encontrado diferença entre os tratamentos, e tivemos em 2007 também um trabalho do Flávio Teles, lá de Curitiba, que também não encontrou diferença aí no uso de ITRA com voriconazol. A gente ainda carece de ensaios clínicos para tratamento de paracoques, a gente não tem ensaios maiores. O que a gente teve nesses últimos 11 anos foi este trabalho da Fiocruz, que identificou aqui uma superioridade do itraconazol em relação ao cotrimoxazol no tratamento, e tivemos esse trabalho que nós conduzimos lá em Botucatu, comparando também itraconazol com cotrimoxazol, em que eles não tiveram diferenças em relação à eficácia ou efetividade da doença, mas o que chamou a atenção foi em relação ao tempo de tratamento. Os pacientes tratados com itraconazol puderam tratar muito mais rápido do que os pacientes que usaram o cotrimoxazol, principalmente nos casos de forma crônica da doença, onde a gente
tem a maioria dos pacientes. Por isso que no consenso, né, foi mantido o itraconazol como droga de primeira escolha, é o que a gente tenta para a maioria dos pacientes, contando que o itraconazol ainda não é uma droga disponível pelo SUS, né, pelo Sistema de Saúde Pública, então nem todos os pacientes conseguem o acesso a esse tratamento. Isso acaba sendo uma das lacunas que a gente tem. O cotrimoxazol aparece como uma segunda opção, né, e a anfotericina B para os casos mais graves. Existem algumas situações que o consenso já traz, em que o cotrimoxazol acaba se tornando uma droga de escolha, como, por exemplo, a necessidade de terapia intravenosa, uma vez que nós não temos itraconazol injetável no Brasil, nos casos de comprometimento do sistema nervoso central, porque o cotrimoxazol consegue ultrapassar relativamente bem a barreira hematoencefálica, diferente do itraconazol. As lesões intestinais, a gente também tem que considerar o uso do cotrimoxazol, lembrando que o ITRA ele tem uma absorção bastante errática, então nesses casos acaba sendo difícil o seu uso. A própria dificuldade de acesso, muitos pacientes não conseguem o itraconazol, por isso que tomam o cotrimoxazol, e na associação com tuberculose. Itraconazol tem uma interação muito grande com rifampicina e acaba sendo difícil o manejo dessas duas medicações simultâneas. Os novos azólicos, eles aparecem, né? Eu já citei o trabalho do Flávio aqui com o Vórico, que também não teve diferença em relação ao ITRA, né? E mais recentemente a gente tem aqui o isavuconazol também sendo estudado. Foi um estudo não comparativo, foram apenas 10 pacientes estudados com 80% de efetividade, mas que também pode ser no futuro uma opção terapêutica. Em relação ao tratamento das formas graves, esse consenso também já traz um texto mais elaborado, trazendo a opção da anfotericina, seja na sua formulação desoxicolato ou nas formulações lipídicas, assim como o cotrimoxazol intravenoso. E fica aqui o questionamento do fluconazol. O fluconazol, existem alguns casos relatados de tratamento que responderam que funcionaram bem, mas o uso dele ele ainda é off-label. A gente não tem estudos mais robustos para dizer que o fluconazol é uma droga que pode ser usada mais amplamente. Mas a gente lembra muito dela quando a gente tem comprometimento do sistema nervoso central pela sua capacidade de ultrapassar a barreira hematoencefálica. Um outro questionamento que existe, ele também aparece nesse consenso, é o uso do corticoide como uma terapia adjuvante. Principalmente para aqueles pacientes com casos graves, né, com um processo inflamatório muito exacerbado. A gente teve o trabalho do Gil Benar, que saiu na Medical Mycology, que apresenta aí 4 casos em que o uso do corticoide pareceu ser bastante interessante. Então, é trazido esse questionamento, a gente também necessita de estudos mais robustos para poder nos orientar em relação a isso. Também traz no consenso a descrição das populações especiais, né? Onde, se no tratamento, de modo geral, ainda tem uma escassez de informação, o que dirá nessas populações especiais, onde a gente tem mais dificuldade ainda de manejar. Por exemplo, a gestação, onde a gente tem um cenário em que o antifúngico de melhor ação ainda é a anfotericina, que menos teratogênico, e com todos os problemas de uso, né? Os pacientes com insuficiência renal, insuficiência hepática, trazido também a situações de recursos limitados, né, com a experiência que teve no estado de Rondônia, principalmente no início, quando houve o aumento significativo de casos, a coinfecção com HIV, onde também é feito algumas propostas baseado no que a gente tem de literatura de outras micoses, mas nada específico, porque a gente ainda o manejo no paciente com HIV ele ainda precisa ser melhor estudado, e nas crianças, onde também o conhecimento aparece mais escasso. A maior experiência que existe com crianças é com o uso do cotrimoxazol, mas é um cenário que a gente precisa estudar melhor. Em relação aos critérios de cura, ele também está mais bem descrito nesse consenso do que no anterior. Embora a gente proponha no consenso um tempo de tratamento, a gente sabe que a gente utilizar esses critérios de cura dá mais segurança para a gente definir quanto tempo o paciente deve tratar. Com destaque para a cura sorológica, porque a gente sabe que o tratamento da paracoques ele não é um tratamento esterilizante. Então, a ideia é que o paciente recupere a sua imunidade, principalmente imunidade celular, e que ele consiga sozinho conter
essa infecção sem depender da terapia. De forma que a gente tem alguns dados de literatura, como esse estudo em que identificou que essa correlação inversa entre os níveis séricos de anticorpos e uma resposta imunicelular mais adequada. Então, hoje, o que a gente tem de melhor é o uso da imunodifusão ou da contra-imunoeletroforese como critério para a suspensão do tratamento. A gente ainda também precisa de ter estudos mais elaborados em relação a isso, lembrando, né, isso eu queria ressaltar aqui, que a taxa de reativação, mesmo quando a gente faz, por exemplo, lá em Botucatu, que a gente espera negativar a imunodifusão para suspender tratamento, ela ainda existe, foi em torno de 5%, mostrando que a gente ainda tem que melhorar mais esses critérios de cura. E, por fim, também aparece nesse novo consenso os métodos de prevenção. A vacina é uma esperança futura, a gente ainda não tem nada concreto para uso em seres humanos, os estudos são mais em animais. A proteção para aqueles indivíduos que têm exposição, como, por exemplo, quem trabalha nas áreas agrícolas e quem trabalha nos laboratórios e que podem ter também contato com o fungo. Apresenta também a questão das pessoas que se acidentam, né, no laboratório, em que a gente deve fazer um segmento sorológico e uma profilaxia com itraconazol, a importância de cessar o tabagismo e o etilismo, visto a alta associação entre essas condições e a paracox, e a importância do rastreio nos indivíduos que serão submetidos a transplante de órgãos. Essa era a mensagem que eu queria passar. Agradeço a atenção.